Bom, gente, então vamos começar essa aula falando sobre os pioneiros no estudo da avaliação, tá? Nossa aula está dividida aí em 5 aulas, né? Cada uma referente a um capítulo e, no final, a aula referente aos textos sobre o ensino híbrido e educação à distância. Então, para começo de conversa, quando a gente está falando da história da avaliação da aprendizagem, né, preciso primeiro, assim, antecipadamente, antecipar que a avaliação ela é diferente da simples atribuição de notas e ela busca refletir o verdadeiro desempenho do aluno. Então, não se deve confundir a avaliação com medida, né? A avaliação ela é um processo contínuo, qualitativo e essencial para o desenvolvimento educacional dos alunos, né? Mas até chegarmos a essa concepção, a gente teve que percorrer aí uma história, né? E como foi essa história inicial da avaliação? Os primórdios da avaliação da aprendizagem data de 2205 a.C., a partir dos registros de exames na China, com o imperador Shun. Aí esse momento histórico tinha o objetivo de capacitar os homens, né, qualificar os homens para as frentes de batalha, né, para as guerras. Então, a finalidade era treinar e aqueles mais bem capacitados, aqueles que demonstrassem mais força, né, eram selecionados. Já no século XIX, né, é um momento histórico que marca o início da era moderna de avaliação educacional. Eh, então, a gente tem várias fases da história da educação, e quando se trata essa avaliação escolar, ela tem uma história que não é tão antiga assim. Essa história, ela inicia, basicamente ali quando a gente tem período da Idade Média, né, Idade Média, Renascimento, que até a educação jesuítica mesmo não tinha esse caráter de avaliar a avaliação da aprendizagem, né, quando a gente pensa assim como começou no Brasil, no Piauí, né, que tudo começa aí com a educação jesuítica. Ainda não tinha claramente. Mas no mundo, né, nos Estados Unidos, né, se sobressaíram aí, e no século XX se constituiu o que se chama de docimologia, que é a ciência que vai estudar sistematicamente os exames e as suas metodologias. Então, a docimologia, ela se caracteriza como uma ciência da avaliação, ela estuda os exames, ela estuda a atribuição de notas e analisa o impacto dos métodos de avaliação e suas consequências no desempenho dos alunos. Quando essas primeiras esses primeiros registros de avaliação que se tem, que ocorriam na China antiga, era uma avaliação que ela era classificatória, né? Quer dizer, e a gente pode até ver ainda presente, né, esse tipo de avaliação em alguns contextos, por exemplo, no contexto organizacional. Até bem pouco tempo, as entrevistas de emprego, elas eram feitas, né, para selecionar aqueles candidatos mais aptos para determinados cargos. Então, até pouco tempo, realmente, a ideia da avaliação era nesse sentido, né, reflexos aí de um passado longínquo, nesse sentido de classificar, de até mesmo de comparar, né, e, por exemplo, alguns testes que eram feitos antigamente, algumas escolas ainda adotam, né, a seleção, traga seu filho para fazer um teste para estudar na nossa escola. Ainda tem muito esse caráter, né, de verificar desempenho por meio, né, de notas, de ou do desempenho em uma determinada tarefa, para ver como essa pessoa se sai, assim, muito voltado para o cognitivo. Então, a docimologia ela vai se consolidar como uma ciência formal
de avaliação. E é a partir daí que se começa a ter um estudo mais científico, né, sobre o fenômeno da avaliação, que vai diferenciar o que é medição, o que é avaliação. Enquanto que a medição, ela quantifica habilidades, a avaliação, ela vai interpretar desempenhos, né? Então, a medida, quando a gente fala medida, a gente pensa automaticamente em quantificação. É uma avaliação numérica, pontual sobre o desempenho. Então, ali a gente tem dados objetivos sobre quanto o aluno conseguiu em uma habilidade específica, sem levar em consideração o contexto mais amplo, né? O que que isso quer dizer? Uma prova, né? Aquela prova clássica lá, perguntas e respostas. E quando essa prova é objetiva, aí é que essa quantificação ela é mais evidente, né? Menos parcial ainda, mas é mais imparcial ainda. Já a avaliação, então a avaliação, quando a gente fala de avaliação, já é algo mais completo. Então, ela não é a medição, mas ela engloba a medição. O professor ele vai buscar interpretar e atribuir valor às habilidades do aluno. Então, considera o significado e desempenho, levando em conta fatores qualitativos que influem a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno. Vejam só, quando vocês estudarem psicologia da educação, vocês vão ver que alguns autores consideram que o desenvolvimento ele é marcado por etapas, né? Piaget, que é um estudioso da inteligência, ele estudou como é que a gente avança o nosso conhecimento, como que a gente parte de quando a gente é criança, né, no período sensório-motor, e vai formando habilidades cada vez mais complexas até chegar na adolescência, juventude, com um pensamento hipotético dedutivo, que a gente, né, quer mudar o mundo, e começa a criticar o sistema, né, e começa a conjecturar e formar hipóteses sobre as coisas. Então, essa inteligência, ela vai se complexificando e é preciso a gente avaliar considerando cada marco do desenvolvimento, né, para a gente não, já tiveram, ótimo. Então, para a gente não considerar, fazer uma avaliação que esteja além das possibilidades de uma determinada fase de desenvolvimento e nem aquém, né? E considerando exatamente aquela fase. Gostos, interesses, realidades que são próprias de cada fase, de acordo com a aquisição das habilidades físico-motoras, cerebrais e cognitivas, sociais, emocionais. Olha só como a avaliação ela é complexa, né? Eu tenho que considerar tudo isso, aliando aos meus objetivos de ensino, né? E vendo a forma, encontrando maneiras para medir as habilidades e avaliar a aquisição, né, de conhecimento. Então, é complexo por isso, porque se fosse medir, seria muito fácil, né? A medida eu tenho ali uma nota e pronto. O desempenho do aluno é aquela nota. Agora, a avaliação não. É o que que o aluno já sabe, o que que ele ainda não sabe e é capaz de aprender, né? Porque se a gente não acredita se a gente acredita na educação, a gente acredita no poder de transformação social que a educação traz, né? Então, a avaliação, assim, ela não tem esse caráter punitivo, mas ela tem o caráter de entender os ganhos que já se teve e os déficits que estão ocorrendo e como contribuir, né, para sanar esses déficits. Por exemplo, eu falo muito com meus alunos da educação física, eu estou com a disciplina agora de licenciatura de educação física, e aí, por lei, né, os alunos que têm algum tipo de deficiência, paralisia cerebral, por exemplo, eles têm que ser incluídos, eles têm que ser incluídos nas atividades. E aí cabe ao professor eh, desenvolver estratégias de ensino e mecanismos de avaliação condizentes com as necessidades, porque é o ensino que tem que se adequar ao aluno, não é o aluno que tem que se adequar
ao ensino, tá bom? Então, a avaliação e medida são diferentes. A partir daí surgiram alguns modelos, né? E aí prestem bem atenção nesses modelos, né? Esses modelos, as diferenças que existem entre esses modelos, né? O Tiller, por exemplo, vai falar da importância da avaliação contínua. Então, esse modelo de avaliação, ele considera que a avaliação deve medir até que ponto os objetivos educacionais estão sendo alcançados. Este modelo não se limita a uma única avaliação, mas considera o processo como algo contínuo. Porque no começo do semestre, a gente pode ver que o aluno ele já chega fresquinho, né, do ano passado, ele chega assim já quando você faz uma avaliação diagnóstica, ele entendendo, né, se sobressaindo muito bem. Quando dá no final, no meio, assim, você percebe uma caída, não está mais participativo, está demorando mais a responder, hum, e aí ele dá aquela baixa. Mas daqui uns dias, ele reavê o que ele tinha e ele adquire outras habilidades, outros conhecimentos. Então, assim, ter essa noção, né, a respeito de como se dá esse desenvolvimento, essa aquisição de habilidades, que para Vygotsky não se dá de forma linear, tá? Então, assim, não é que hoje eu estou sabendo um pouco, amanhã eu vou saber mais e depois de amanhã eu vou saber muito mais, né? Não é bem assim. Vygotsky, ele entende essa aprendizagem como ocorrendo em saltos, né? Porque a gente tem todo um contexto, e aí a importância da cultura, do, do estímulo, das trocas, das vivências que vão potencializar essa aprendizagem. E aí, para a Tila, esse modelo, essa avaliação, ela é contínua, envolve análise do comportamento dos alunos em várias etapas do aprendizado. Então, os passos do modelo de avaliação de Tiller: a definição, primeiramente, dos objetivos, a definição comportamental, a identificação de situações de aprendizagem, a escolha dos métodos e dos instrumentos, né? E, por fim, a interpretação dos resultados com o feedback. E aí, assim, eu geralmente aprendia mais quando eu fazia uma avaliação do que estudando para a avaliação. Quando o professor, ele conseguia me dar um feedback, né, a respeito do que onde eu errei, né, onde é que estava o erro. E aí eu, às vezes, me fazia repensar: "Poxa, é tão fácil", e para mim não era, obviamente, né. Então, mas porque eu estava em processo de construção ainda daquele conhecimento. Teste como processo de medição. Magé, que é da agora o modelo de Magé, as contribuições desse autor para avaliação. Ele caracteriza um teste como um método de avaliação que mensura uma característica específica. E aí isso permite a verificação do aprendizado do aluno em relações a padrões estabelecidos, né? Padrões quais são os objetivos que se tem com aquele determinado conteúdo, né? O que que se quer que o aluno reconheça com a partir de determinado assunto que é compartilhado. Então, os objetivos, eles são fundamentais na formulação de testes e devem incluir condições, ações esperadas e critérios claros, garantindo um entendimento, né, do que se espera do aluno. E aí todos esses modelos, eles são modelos que cada um tem a sua contribuição para a gente entender, para a gente utilizar, né? Por exemplo, na terceira atividade avaliativa da disciplina de avaliação da aprendizagem, já tem um roteiro com os elementos que precisam estar presentes no relatório de vocês sobre a entrevista com o professor.
né? O que que se espera que contenha na introdução? O que que se espera que contenha lá no desenvolvimento, nas, na conclusão, né? E aí, com base nisso, vocês têm objetivos claros e vão saber o que colocar exatamente a partir do que se espera que vocês coletem na entrevista. Então, esses objetivos, né, é uma grande contribuição desse modelo, mas é a importância dos critérios na avaliação. E aí, o que são os critérios? A partir dos critérios que são estabelecidos, a gente consegue reconhecer os sucessos e as falhas, né, os déficits, permitindo ajustes nas metodologias de ensino. Então, vamos lá, vocês vão estudar invertebrados, né? E aí vão fazer uma avaliação sobre os invertebrados. Então, quais são os critérios que se espera que vocês alcancem? Isso já tem que ficar bem claro no, no início, no início da disciplina, como, por exemplo, eu acho que vai ser no próximo slide, aqui, eu trouxe um capítulo, o início do capítulo de um livro. E aí, já nesse início do capítulo, na página inicial, é colocado os critérios, né? Trouxe aqui como ilustração. Professor, neste capítulo serão apresentados os critérios de classificação dos seres vivos, incluindo alguns sistemas mais recentes de taxonomia, como a divisão em domínios, né? Arcaia, bactéria, eucária, enfatizando a relação entre a classificação e a evolução dos seres vivos. Vamos estudar os vírus, suas estruturas mais simples e por que apresentar algumas características dos seres vivos e outros de matéria bruta. Então, lembrando ainda que não há consenso científico sobre sua classificação, vamos ver os seres de organização mais simples, como as bactérias, os protozoários, as algas e os fungos. Será apresentada também a classificação das plantas, enfatizando aspectos adaptativos e seus ciclos reprodutivos. O capítulo estimula a consciência sobre a necessidade de preservar a biodiversidade e a importância dos diversos organismos. Então, aqui o autor ele já coloca quais seriam é, é, o que, que se espera que seja aprendido com esse capítulo. Então, ele traz uma síntese, né, e o que o capítulo espera? Estimular a consciência sobre a necessidade de preservar a biodiversidade. Então, para além de estudar lá a divisão dos seres vivos, o critério para a avaliação é se ele despertou a consciência sobre a preservação da biodiversidade e a importância dos diversos organismos e as suas relações com o ambiente. Bom, e aí a gente chega no terceiro modelo, o de Bloom. Bloom ele vai trabalhar com a taxonomia de objetivos. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre taxonomia de objetivos, quem escreveu sobre isso, quem se debruçou foi Benjamin Bloom, que aí ele vai enfatizar a importância da educação contínua, assim, né, como Tiller também falava. Então, ele vai incorporar elementos dos modelos anteriores, né, e vai pensar elementos a mais. Por exemplo, ele reforça a ideia da educação contínua, do papel da escola em promover experiências de aprendizagem que sejam produtivas e eficazes, desenvolver uma taxonomia, né, de objetivos educacionais. O que é taxonomia, né? É o estudo, é uma ciência, né, que vai estudar os objetivos educacionais. Para ele, os objetivos educacionais, eles devem abranger tanto o cognitivo quanto o afetivo, permitindo uma estrutura clara para o ensino e para a avaliação. Ele diz que é preciso levar em conta os ritmos de aprendizagem, né? Numa sala, nem todo aluno aprende, os alunos eles não aprendem no mesmo ritmo, né? Alguns têm mais facilidade, outros já têm um ritmo mais lento, e é preciso respeitar esse ritmo. É preciso dar tempo para que essas informações sejam processadas, e ele vai falar da necessidade, ele traz essa ideia de testes curtos que possam avaliar ali conteúdos ou assuntos, né, pormenorizados.
para não deixar assim, para avaliar tudo de uma vez. Vai fazendo esses testes mais curtos, como se fossem testes de sondagem, né, para ir avaliando por etapas. Bem, esses modelos todos foram importantes e eles ajudaram também a fundamentar um outro modelo, que foi o modelo de ensino para mestria. O modelo de ensino para mestria, ele vai contribuir com estratégias que garantam a aprendizagem efetiva de todos os alunos. Então, primeiramente, nesse modelo, ele, ele considera que deve haver uma fase de planejamento, em que se define os objetivos educacionais que vão orientar o processo de aprendizagem. Existe a fase de implementação, que aí já é o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem, respeitando tempo e ritmo de cada aluno. Fase de avaliação, e aí utilizar avaliações contínuas para monitorar o quê? Progresso. E adaptar estratégias conforme necessário, né? Recalcular a rota, eh, oferecer eh, eh, um reforço a mais, né? Uma outra forma de se ensinar determinado assunto. E aí, a fase de remediação, que aí é o apoio adicional e recursos para alunos que não atingirem os objetivos estabelecidos. Por exemplo, no ensino fundamental menor, eu estou acompanhando agora, né, na turma do meu filho, aquelas crianças que ainda não estão desenvoltos na leitura, é oferecido um tempo, quando termina, assim, o semestre, né, eles fizeram agora, nesse semestre das férias de julho, nesse primeiro semestre, então eles ofereceram uma semana para que as crianças pudessem ter esse suporte adicional, né, para que elas pudessem treinar mais a leitura. Então, eles estariam adotando essa fase lá de remediação. E a fase de feedback? Então, é o retorno constante aos alunos sobre o seu desempenho. É preciso que seja dado ao aluno essa noção a respeito de como é que está o desempenho dele, né? Para que isso ajude a promover a autoavaliação e o aprimoramento. Bom, a avaliação, ela também se define dentro desse modelo como uma avaliação formativa e também a avaliação criterial. Essas são características da avaliação nesse modelo de mestria, né? Na avaliação formativa, durante o ensino sobre determinados objetivos, elas servem para correção de estratégias, identificam as dificuldades e também são pensados os mecanismos de remediação. Então, tudo isso, desde a avaliação, voltando bem aqui no slide anterior, desde a fase de avaliação até a fase de remediação, elas constituem o que se chama de avaliação formativa, né? E a avaliação criterial? Essa determina a capacidade do aluno de atingir o padrão de desempenho e realiza-se ao final da unidade letiva, né? Então, a formativa, ela vai ocorrendo em pontos, em determinados momentos, né, e vai servindo para corrigir estratégias, e a criterial ela é feita ao final da unidade letiva, para fazer, assim, como se fosse um balanço, né, do desempenho naquele momento. E os padrões de desempenho, eles avaliam o domínio total quanto às matérias lecionadas, tá? Então, a gente tem uma avaliação criterial e formativa das disciplinas, de cada uma das disciplinas, e quando a gente tem, vamos pensar assim no boletim, né, que é o nosso instrumento de medida formal, utilizado, adotado nas escolas, nas universidades, né? Quando a gente olha ali para aquele boletim, ele daria essa noção do domínio total desse indivíduo, desse aluno em relação
a todas as disciplinas, né? E aí, qual seria o padrão de desempenho dele frente a essa avaliação global, né, que ele se encontra. Então, esse modelo, ele vai também se caracterizar por fases, que são chamadas fases do processo de instrução. É uma abordagem individualizada de ensino e possui etapas que são fundamentais, né? Algumas, assim, a gente vê que elas são até bem parecidas com os modelos anteriores, né? Mas aqui, nessa fase de instrução, esse modelo de instrução, ele é mais amplo, né? Ele engloba mais fases. E, por exemplo, na fase um a gente tem o diagnóstico. Quando a gente vai ao médico, né, fazer um exame, se a gente está com algum problema, a gente recebe um diagnóstico. E na escola, como é esse diagnóstico? Então, o que que é verificado? O processo ele vai começar com esse diagnóstico detalhado das habilidades e dificuldades de cada aluno, identificando suas necessidades específicas de aprendizagem. É geralmente o que é feito no começo das unidades letivas das escolas, que vão fazer esse levantamento para ter um diagnóstico e, baseado nisso, planejar as atividades e estratégias, né? Geralmente, o que a gente percebe é que as escolas elas já têm um planejamento prévio e quando elas fazem o diagnóstico, é mais para que o professor ele tenha um termômetro, né? E consiga ali mais ou menos adaptar o que já está pronto. Inclusive, dependendo se ele trabalha numa escola pública ou numa particular, né? Geralmente as públicas, as secretarias de educação, elas já mandam tudo pronto. O ensino, né? As estratégias de ensino, os conteúdos e até as estratégias avaliativas, né? Deixando ali o professor sem tanta flexibilidade. Mas ele precisa ter esse diagnóstico para ele saber como ele pode favorecer a aprendizagem de modo, a suprir, de alguma forma, as dificuldades que estão sendo apresentadas, né. E, geralmente, são dificuldades, assim, de ordem da leitura, às vezes até da escrita, né. Nós temos alunos que hoje eu estou orientando um TCC agora sobre leitura, a influência do acesso às tecnologias, né, às mídias digitais, na leitura. E nós fomos levantar uns dados de alfabetização e a gente vê que tem caído bastante, né, um índice que ele já não era bom, assim, do Brasil, e tem caído bastante nos últimos anos. Então, quando a gente consegue fazer esse levantamento, o que que está até atrapalhando, né, a aprendizagem, geralmente pode ser dificuldade de leitura e interpretação, a gente vai ter que trabalhar junto com a equipe, né, nesse ponto específico, que aí não depende só de uma pessoa, né, quando o problema está na dificuldade de leitura. Então a equipe pedagógica vai ter que atuar. Aí a fase 3 que são as o ensino por unidades letivas. As aulas elas são ministradas de forma a incluir tanto a instrução em grupo quanto as atividades individualizadas, promovendo a aprendizagem adaptativa, né. Então, por exemplo, aqui mesmo na nossa disciplina, a gente vai ter atividades individuais, atividades grupais, né, pelo menos duplais, porque a gente entende que essa aprendizagem, essas atividades, essa instrução em grupo, ela é importante, né, quando a gente troca um com o outro. O Vygotsky ele vai falar da zona de desenvolvimento potencial, né, a zona de desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento real, a a proximal e a potencial. Então, a real é aquilo que eu sei, aquilo que eu já sei fazer sozinho. A proximal é aquilo que eu tenho condições de fazer se eu tiver uma mediação, algo, alguém que me ajude a conseguir fazer. E a potencial é aquilo que eu vou conseguir fazer sozinho, que eu ainda não sabia, que eu recebi ajuda
e que irei fazer. Então, a importância também de ter atividades dessa natureza. A fase 4 já é a fase da avaliação formativa. Aí ela já vem para detectar dificuldades de aprendizagem, rever estratégias de ensino, realizar atividades de remediação, né? Porque, por exemplo, se a dificuldade é na leitura e interpretação textual, ele pode ter dificuldades nas várias disciplinas, né? Porque a leitura ela é básica para todas. Então, quando ele é assistido naquela necessidade, se ele tem esse apoio, ele vai experimentar uma melhoria também nas demais. E a fase 5, que é a da avaliação somativa. Ó, vocês gravem bem essas diferentes estratégias, né? A avaliação diagnóstica, né? A fase do diagnóstico, aí vem, com o diagnóstico faz o planejamento, as atividades, né? Individuais, grupais, e aí vem a avaliação formativa, que aí vai ajudar na detecção das dificuldades de aprendizagem mais específicas, vai ajudar nas estratégias de ensino e a pensar as atividades de remediação. A somativa, ela tem a ver com o feedback que é fornecido aos alunos, junto com os ajustes nas abordagens de ensino, para garantir que esse sucesso do aluno possa ocorrer. Bom, esse modelo, apesar de muito relevante, muito utilizado, ele não está isento de críticas, né? Então, assim, por que que ele tem críticas? Porque, assim, ele foca muito na memorização e na repetição, né? E menos na, na lógica da criticidade, né? Então, ele tem deixa a desejar no sentido de desenvolver essas habilidades de análise, síntese, né, que são habilidades mais críticas. E é questionado também por não incentivar a autonomia, porque o processo ele é mais diretivo, né, diz que ele restringe a criatividade e a iniciativa. Mas, apesar disso, é um modelo que tem resultados, tem acumulado resultados. Bom, quando a gente pensa nesse panorama histórico da avaliação no Brasil, né, só para a gente poder ter uma ideia de onde vem tudo isso, né? Conhecer a história é importante para a gente pensar o momento presente e projetar o futuro. No período jesuítico, por exemplo, a educação era centrada no universalismo. Então, como eu falei para vocês no início da aula, não tinha assim uma estrutura sistematizada de avaliação. Então, as práticas eram mais voltadas para essa formação de valores, né? E a avaliação ela era mais disciplinadora, né? De fazer, executar o que estava sendo repassado. No período imperial, com a aprovação da Carta Constitucional, foi aí onde a educação ela passou a ser obrigatória. Então, a prática ainda, a educação ela ainda era restrita, né? Como, assim, se ainda hoje, né, ela apesar de todas as leis, né, que regem a Constituição, ela garantiu o ensino, né, a todas as pessoas, nem todos conseguem ter o mesmo acesso, então ela permanecia elitista, sem investimento em infraestrutura e ainda sem uma forma de avaliação concreta. Em 1880 1920, se inicia a República, então a avaliação ela se torna mais sistemática, a introdução de, agora sim, finalmente no período republicano, é onde se tem mais especificamente estratégias avaliativas, os exames orais, escritos e práticos. Então, o ensino passou a ser regulado, mas ainda não tinha critérios claros de avaliação. E com a escola nova, ou escolanovismo, que foi um movimento de intelectuais, né, liderados por Paulo Freire, né, e outros do Nordeste, do Sudeste, que, que pensavam uma educação mais democrática, ela se tornou mais estruturada
E as práticas avaliativas começaram a se formalizar. Aí a ênfase em provas, notas, mas ainda refletia, né, as desigualdades sociais e políticas da época. E olhem só, apenas em 1980 a 2000 surgem novas propostas educacionais que buscaram uma avaliação mais inclusiva e contextualizada, né, levando em consideração a realidade, refletindo as mudanças sociais e os direitos educacionais. E aí tem uma frase do texto que é muito feliz e muito real, que coloca aqui: fazer da escola um tempo de vida e não de preparação para a vida. Né? Então, tem que se viver, quando se está na escola, tem que se viver a escola. Bom, então, assim, cada uma dessas fases, elas nos mostraram o quanto que tanto a educação quanto a avaliação, elas se davam de forma muito precária, e elitista e segmentada, e só a partir do período republicano é que a gente realmente tem uma incorporação de elementos mais avaliativos mais específicos, né? Como na República, onde a gente tem avaliações orais, escritas e práticas. Então, voltando. É, bom, e aí no período da República, então, inicia, né? A, a avaliação propriamente dita. Na escola tradicional, a gente tem uma avaliação quantitativa, com métodos de ensino mais tradicionais, e as interrogações como ferramenta de avaliação. Então, por muitos momentos a gente interroga, 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 né? Tenho uma professora, uma colega minha, que ela diz que na aula ela questiona muito mais do que dá respostas, né? E aí eu lembro bem desse momento aqui histórico, quando a gente tem as interrogações, né, como uma ferramenta avaliativa dentro da sala de aula. Bom, na escola nova, né, conforme a gente já viu, é uma, um modelo de ensino que ele busca, se na verdade foi um movimento mesmo, né, conduzido por intelectuais que buscava essa democratização do acesso à educação e à formação integral do estudante. Então, é aqui onde a gente tem uma ênfase sobre a participação estudantil, no desenvolvimento do pensamento crítico, na valorização das experiências individuais e coletivas, né? O foco na formação profissional. E quando a gente entrou aí no Brasil, no período de um pouco anterior à ditadura militar, e durante a fase da ditadura, a gente teve uma expansão, né, uma abertura ao, às multinacionais, e com as indústrias se instalando no país, precisavam de pessoas para trabalhar. E aí foram capacitando, e a formação ela acabou ficando muito tecnicista, né, muito mais voltado para o aperfeiçoamento, para treinar as pessoas para, por exemplo, lidar com as máquinas, os equipamentos. E, novamente, a gente tem uma queda aí na educação voltada para essa formação crítica. E aí era uma abordagem, né, nesse período aí, mais voltada para um modelo mecanicista, né, de treinamento, de repetição. Então, a avaliação mecânica, ela pode limitar a capacidade de reflexão dos alunos, né? Quando a gente tem porque mesmo a prova, ela pode ser uma prova mais dinâmica, né? Eu gosto de fazer prova, sabe como? No contexto do ensino presencial, eu já fiz levando uma música, coloco a música para os alunos ouvirem e, em cima do conteúdo, a gente discute a música. Como, por exemplo, na psicologia da educação, quando eu discuto ensino e aprendizagem. Aí tem uma música do Gabriel Pensador,
que se não me engano é Ensino Errado. Aí eu coloco a música e peço para que os alunos façam uma resposta baseada na letra da música, né, relacionando ao texto. Então, a mesma prova, ela pode ser mais dinâmica. O que vai diferenciar é o mecanismo, né? Por exemplo, se é meu foco é um mecanismo mais mecânico de repetição, então a prova provavelmente vai ser aquela prova de perguntas e respostas mais fechadas, né? Contribuições da pedagogia libertadora. Quem é que é a representante da pedagogia libertadora? Alguém lembra quem é? Começa com Paulo, termina com Freire. Pior que tá Então, escrito ali, eu nesse. tava tentando ler. Hã? Pior que tá escrito ali, eu tava tentando ler, pra dizer o nome, quem era. Sim, pois é. Então, nessa perspectiva, né, que vai falar de uma educação contextualizada, ele também defende, né, a avaliação contínua como uma ferramenta de aprendizado e formação de cidadãos críticos, tá? Então, muito mais do que oferecer uma caminhos, né, na verdade, respostas, né? Ele oferece caminhos para que essa educação ela seja realmente libertadora. Então, levando em conta essa realidade social e cultural, que promove a conscientização crítica, né? Como que eu vou, né, incorporar isso numa disciplina de biologia, né? Claro, é, de muitas formas, né, possíveis. E aí, novamente, o foco aqui na avaliação contínua, que vem lá dos primeiros modelos, modelo de Chile, né? Então, essa avaliação contínua, ela é repetida por todos é colhida, né, por todos os outros modelos que se seguiram. Permite que os alunos reconheçam as dificuldades e conquistas ao longo do processo educativo, né, e a principal contribuição, que é essa formação de cidadãos críticos. Na contemporaneidade, né, então, como eu falei bem no início, o mundo se transforma, então, o professor também vai se transformando. E a avaliação contemporânea, ela deve se alinhar com as mudanças sociais e educacionais em curso, promovendo uma abordagem integrada e crítica, né? Então, assim, sempre que vocês forem, né, atuar em uma escola, buscar conhecer o projeto político-pedagógico dessa escola, né? Você, enquanto professor, você vai ter uma visão, né, uma percepção de ensino, de aprendizagem, né? Você tem um papel que deve caminhar alinhado com os pressupostos, da escola, né, que estão presentes no projeto político. E pensar sempre que o sucesso da educação não depende só de você, nem depende só do aluno, né? Depende também da parceria com a comunidade, né? E aí, quando eu falo comunidade, eu estou falando da escola e da família e do entorno, né? Lá, como dizem lá sobre a experiência exitosa de Cocal, né? Que é uma cidade aqui do Piauí, né? Lá a família, a comunidade como um todo, ela vai para dentro da escola e ela acompanha, ela participa, né? Toda a comunidade participa. Então, eles atribuem, assim, as várias medalhas, né? As colocações que os alunos têm em função disso, né? Quando os alunos terminam, eles passam a oferecer aulas lá dentro dessa escola, e com isso se percebe um ganho, né, de aprendizagem. Bom, então a gente já falou até agora sobre os diferentes modelos de avaliação da aprendizagem. A gente já passou sobre a história, passou pela história de como que essa avaliação ela era feita ao longo do tempo. E aí vamos falar sobre o papel das provas e dos testes numa concepção mediadora. Então, quando a gente fala mediador, mediador é aquele que vai
realizar uma conexão, vai mediar, ele está ao meio, ao centro. Então, as provas e testes vão, nessa concepção aqui, eles funcionam como um mediador do conhecimento. Então, quais são as perspectivas da avaliação mediadora? Tá? Então, ela vai redefinir a interação entre professor e aluno, promovendo uma aprendizagem ativa que vai além da transmissão de conhecimento. Então, ela tem esse caráter também de promover a formação crítica e participativa, né, dos cidadãos. Quais são as perspectivas da avaliação mediadora? Então, a transformação da relação professor-aluno, essa avaliação do tipo mediadora, ela reformula essa relação e promove uma interação ativa. O professor se torna facilitador e incentivador do aprendizado, em vez de apenas transmissor de conhecimento, né? Aquela velha história também, conhecer o que já se sabe para então incorporar ao que se vai pretender que os alunos consigam aprender ao final. Influência das críticas à pedagogia tradicional. Então, essa avaliação mediadora, ela vem a se diferenciar da pedagogia tradicional, que era mais passiva, né? Então, essa educação bancária, e enfatiza uma avaliação que considera as individualidades e a participação ativa do aluno, né? Como é que é essa participação ativa? O aluno, ele é o centro do processo, ele é o responsável pela sua aprendizagem. Então, nessa concepção, a avaliação, ela considera a construção do conhecimento pelo aluno. Então, a aprendizagem é reconhecidamente um processo ativo, em que os estudantes, ele pode formular hipótese, ele pode desenvolver habilidades críticas, né? Ele pode pensar sobre o mundo a partir das suas experiências e incorporar, né? Então, o ensino, ele vai ajudar ele a ter outros pontos de vista, a confrontar as concepções que ele já tem, né? E transformar, possivelmente, aquilo que ele já sabe. Então, a relação, ela deve ser colaborativa e ativa. A relação entre professor e aluno é fundamentada na interação dialógica, colaborativa. O professor, ele atua como um facilitador, promove um ambiente de aprendizagem ativa e participativo. Tem uma escola aqui de Teresina que a disciplina, que os professores, eles trabalham com uma metodologia chamada aprendizagem em grupos, né? Então, as aulas, elas são realizadas com os alunos divididos em pequenos grupos, né? E foge mesmo dessa perspectiva da aprendizagem individualizada, né? Em que eu sou totalmente responsável pelo que está sendo transmitido, né? Cabe a mim, incorporar, absorver, na verdade, né? Absorver e reproduzir. Então, esse é um modelo mais tradicional de educação. A aprendizagem em grupos, ela é justamente para promover essa relação colaborativa, essa participação ativa, em que uns vão interagindo com os outros. A transmissão unidirecional de conhecimento, em contraste à abordagem tradicional, ela se caracteriza pela essa transmissão unidirecional. O aluno, ele é visto como receptor passivo das informações fornecidas pelo professor. Esse modelo limita a participação do aluno, dificulta a construção de um aprendizado significativo e crítico. Então, a avaliação tradicional, ela é limitada, né, porque ela não considera as particulares de cada aluno, suas diversas maneiras de aprender. Só para ilustrar, assim, esses dias eu vi, achei muito interessante como um aluno, novamente, com paralisia cerebral, ele foi incluído numa atividade, era uma atividade, uma festa de festa junina, né? Era uma festa junina, era uma dança, e ele se movia por meio daqueles andadores, e fizeram nos andadores, colocaram um, os cavalos, né? Um cavalinho, assim, um molde, o molde de cavalo. E aí ele estava todo satisfeito, né? Ele estava ali incorporando um personagem,
e ele todo feliz e participando junto com a turma, né. Então, uma abordagem mediadora precisa levar em conta as particularidades, né, desse aluno, e ele desempenhou muito bem o papel, né, satisfatoriamente foi possível ver que ele conseguiu cumprir ali, e o que possibilitou, né, esse momento para ele, né, a autoestima, o senso de autoeficácia. Olha só, um outro ponto, observação individual na avaliação, né, a gente acaba ficando com o olhar treinado, então essa observação personalizada, ela é importante, porque ela vai possibilitar, um entendimento detalhado do estágio de aprendizado de cada aluno, permitindo intervenções direcionadas e mais eficazes, né. Então, quando a gente vê que ali tem um aluno, que ele até faz intervenções, né, mas as intervenções, eh, elas têm ainda refletem uma certa dificuldade, assimilação, né, aquilo ali desperta em nós a necessidade de: "Ó, tá faltando ali um exemplo, tá faltando ali um contato", e aí a gente vai repensando essas estratégias ao longo, né. Mesmo que a gente já tenha um planejamento prévio, quando a gente vai observando, eh, esses diferentes perfis, a gente vê a necessidade de fazer algumas alterações. Eu lembro, assim, que no meu ensino, a maioria das minhas disciplinas, elas não tinham muito esse assim, do ensino fundamental e médio, né, essa preocupação em fazer esse diálogo com a prática. Por exemplo, a gente na biologia, né, pouco a gente teve acesso nas disciplinas de biologia a laboratórios, a até mesmo trazer vídeos explicativos sobre os sistemas, por exemplo, sistema nervoso, sistema digestivo, eh, e eu penso que isso fez falta, né, assim, porque alguns tinham mais facilidade, outros têm mais necessidade de pensar de forma concreta, né, precisam do concreto para poder, eh, construir um pensamento, para poder raciocinar, para poder ter uma compreensão. Identificação de estilos de aprendizagem, né, essa prática ela possa identificar diferentes estilos e ritmos. Esses estilos de aprendizagem, eles têm a ver com canais sensoriais de ativação. Se a gente consegue, ativar diferentes canais sensoriais, por exemplo, uma música, eh, eu tive uma professora de biologia, inclusive me marcou bastante, que ela ensinava sempre buscando fazer associações, né. Eu lembro das vitaminas, por exemplo, aí ela levava as vitaminas eu nunca esqueci, aí ela falava: esterilidade, vitamina K, coagulação. E aí ela ia fazendo essas associações e isso facilitava bastante, né, a gente fazia a leitura, compreendia, e aqueles macetes para ajudar a fixar o aprendizado. O ambiente valorizador, né, valorizar as competências, as habilidades, é importante, né, porque a autoestima hoje ela caminha lado a lado com a conhecimento. Então a avaliação mediadora, ela exige uma análise atenta e crítica dos resultados dos testes, que é preciso pensar em todo o contexto, né, levar em conta a diversidade nas respostas, as diferentes interpretações por parte dos professores, né, o texto, os autores colocam que mesmo provas de matemática, né, que são mais objetivas, mesmo essas, elas são passíveis de incorrer no julgamento do professor, né, porque nós somos julgadores. Quando a gente faz uma avaliação, a gente não está fazendo nada mais do que julgando ali uma parte do comportamento. E às vezes mesmo as disciplinas mais exatas, elas sofrem essa sensibilidade do julgamento do professor. Eh, e aí
os desafios na correção de testes, né? A variabilidade na correção, então, como eu já falei ali, né? Às vezes o professor ele dá um problema matemático e esse problema tem várias formas de serem feitas, né? E aí, de repente, ele só considera uma forma correta, né? Isso aí já é uma variabilidade na correção. Os critérios de correção subjetivos, a dificuldade em padronizar, o impacto nas avaliações, a necessidade de formação para saber corrigir, para saber avaliar, para saber como elaborar uma questão. Então, essa formação complementar, ela é importante, né? Porque quanto mais se detém sobre, menos chances, né, de cometer uma avaliação injusta, né? E aí é sobre a elaboração de testes, né? Uma elaboração, ela deve levar em conta esse conhecimento, esse domínio do professor sobre o tema e também a, um critério mais claro. Bem, outra coisa, o foco na individualização do aprendizado versus comparações entre os alunos. Então, as medidas referenciadas a critério, elas avaliam o desempenho do aluno em relação aos objetivos específicos de aprendizagem, né? As medidas a critério, elas permitem um acompanhamento individualizado e focado nas necessidades. Então, ela vai ajudar a entender o nível de compreensão do aluno sem compará-los a outro, né? Porque, inclusive, isso aqui eu lembro, né, de questãozinha de prova que eu coloquei sobre a diferença entre as medidas a critério e as medidas referenciadas a padrão, né? A critério, ela busca fazer uma comparação do aluno consigo mesmo. E as medidas referenciadas a padrão, elas utilizam comparações entre os alunos para determinar o seu desempenho. E aí essa abordagem pode gerar rankings e classificações, mas muitas vezes ela ignora as individualidades e o progresso específico de cada estudante. E aí isso acaba ficando muito na superficialidade, né? Assim, a competitividade, ela é importante, né? Ela é saudável, mas depende, de como ela é implementada, né? A competitividade, ela deve ser do aluno consigo mesmo, né? E não com o restante da turma, porque existem muitas particularidades, né? E as desigualdades sociais, por si só, elas já refletem nesse desempenho. Então, às vezes, quando o aluno ele não ganha a medalha de ouro, né? Ele não ganhou a medalha de ouro, ele não ganhou a de prata, ele não ganhou a de bronze, que foi dada no final do ano ou no final do semestre. Mas aí, quando a gente vai entender o contexto, né, tem várias outras coisas que podem ter levado ele a não obter essa medalha. Ele tem uma dificuldade de aprendizagem, né, que é algo neurobiológico. Então, né, acaba, esses rankings, eles são bons, mas eles precisam também ser, os alunos precisam ser educados para compreender que eles não vão refletir a realidade, né, mas um momento. Então, esses modelos de testes referenciados a critério e a padrão, né? A avaliação, ela é dinâmica e contínua. As medidas referenciadas a critério, elas possibilitam que a avaliação seja um processo dinâmico e contínuo, que permitam que os professores acompanhem de perto esse envolvimento de cada aluno ao longo do tempo. Essas medidas, elas ajudam a identificar áreas específicas que requerem atenção, que aí é possível fazer intervenções pontuais que favoreçam essa aprendizagem mais individualizada e ajustada às necessidades de cada estudante, né? Como fazer esses ajustes, né? Considerando que a gente tem uma sala de 40, 50 alunos, né? Esse é
o X da questão, né? Então, o professor iniciante, ele vai entrar dotado de conhecimento, né, e motivação para a ação, para a sua atuação. E ele vai começar a perceber, né, ele vai começar a ganhar experiência e percebendo que ele vai tendo essa facilidade, né? Outro dia eu vi um teste que foi validado para o professor pedagogo, é, já fazer uma triagem para o autismo. Uns pesquisadores desenvolveram esse teste para professores, né? Aí uma pessoa falava assim: ah, mas a gente já sabe, a gente já sabe, a gente já percebe. Então, o que a gente precisa, na verdade, é que a família entenda, compreenda quando a gente vai repassar para eles a informação, que muitas vezes a família é resistente, não quer ouvir, não quer aceitar, e acha ruim quando os professores colocam, né? Mas, então, assim, o professor, ele vai ganhando experiência, ele vai notando, ele vai começando, ele vai tendo essa experiência de mesmo numa sala grande, com muitas realidades diferentes, ele vai conseguindo ali observar esses desempenhos. E quando ele observa, quando o aluno é visto, é ouvido, é percebido, isso vai refletir em um clima de colaboração e confiança. Olha só, até isso tem a ver com a avaliação, né? Essa postura de ouvir, de perceber, olha, eu estou notando que você não tem feito as atividades que estão sendo propostas, o que está acontecendo, né? Então, assim, em um momento ou outro, tirar para ouvir, para chamar, para conversar, é importante. A gente pensa assim, ah, vou perder meu tempo, já tenho um tempo cheio de sala de aula, eu vou perder meu tempo conversando com o aluno, só que não é perda de tempo, né? Que aí, quando o aluno se sente ouvido, ele vai se sentir confiante ali, vai criar um clima de confiança dele para com o professor, e às vezes ele está com um problema que ele não consegue resolver, acha que vai ser julgado pelo professor, e quando o professor ouve ele, parece que ali foi os problemas da vida já acabaram. Então, o feedback é contínuo e construtivo, contribuindo para uma aprendizagem mais eficaz. Então, na verdade, não é perda de tempo, é uma contribuição para a aprendizagem daquele aluno. Ajustes contínuos também são essenciais para atender às demandas individuais e melhorar a eficácia do ensino, analisar as necessidades, as particulares, as dificuldades, né? E a gente só vai entender isso se a gente tiver mecanismos de diálogo, né? Com diálogo, com a observação, também já dito anteriormente, que tudo isso vai contribuindo para a gente pensar essas nossas estratégias e adaptá-las, implementar novas avaliações, oferecer feedback e reflexão, e isso vai ajudar no ciclo contínuo de melhoria. A gente precisa, enquanto professor, também estar sempre se autoavaliando, né? Nós não estamos prontos, nós também, nós, professores, vamos nos construindo professores na relação, né? A gente erra, a gente acerta, né? O problema é permanecer no erro, mas ouvir os alunos e, assim, ter a firmeza também, ser firme nas nossas convicções e, ao mesmo tempo, ser sensível às mudanças, né? Fazer esse jogo. Isso vai levar a um ciclo contínuo de melhoria da relação. Então, a correção, ela é importantíssima, ferramenta importantíssima da aprendizagem. A correção, ela deve transcender a mera atribuição de notas, enfocando a análise qualitativa das respostas dos alunos. A gente também, com a experiência, a gente vai vendo quando a resposta, ela tem um sentido, carrega o sentido da compreensão do aluno, ou quando é uma resposta, né, que não tem nada a ver com nada, né? Mas tudo isso são mensagens que transmitem alguma coisa, que demonstram, refletem algo ali da vida, do aprendizado ou da falta dele, né, da falta desse aprendizado que o aluno teve. Então, a correção,
ela ajuda nesse diálogo e possibilita a reflexão sobre o processo de aprendizagem. Então, é fundamental que o educador interprete as respostas de maneira aprofundada, considerando as concepções prévias dos alunos, suas estratégias de raciocínio. Como é que você pensou sobre isso? Né? Você vai estar também possibilitando que ele exerça a sua metacognição, né? Ele pensar sobre o pensamento dele, como que ele chegou naquele caminho, ou quando você está incentivando, como que você poderia fazer isso? Essa prática não apenas informa sobre o desempenho, mas também orienta o aluno em sua jornada de aprendizado, né? Então, corrigir juntos, né? Vamos sentar aqui, vamos ver o que foi que errou, onde foi que errou. Então, a avaliação mediadora, em síntese, ela prescinde da relação ativa entre professor e aluno, a individualização do processo. Caiu aqui o celular. Perceber cada aluno na sua individualidade e essa reflexão contínua do processo educativo, né? Em síntese, são esses três aspectos que dizem de uma avaliação com caráter mediador. Colocações até aqui. Então, o principal que vocês precisam saber é diferença entre as medidas a critério e a padrão, né? A critério, que é aquela medida que é privilegiada porque ela fomenta a participação ativa, né? Já a padrão, ela é mais mecanicista, ela é mais focada na repetição. O José Nilson, professor, eu entendi que a avaliação não é só dar notas, mas sim acompanhar o aprendizado do aluno de forma contínua, ajudando no seu desenvolvimento, mostrando o que ele realmente aprendeu. Além disso, eu percebo que avaliar é um passo fundamental para reconhecer as dificuldades, valorizar e aprimorar tanto o ensino quanto a aprendizagem. Entendeu tudo, José Nilson? É, a mensagem é exatamente essa. Então, os estudiosos da avaliação da aprendizagem ficariam realmente satisfeitos com o seu papel, que foi cumprido, né? De você ter conseguido construir essa sua reflexão, né? Que sintetiza bem o que é a avaliação da aprendizagem, né? E o objetivo dela. Alguém mais construiu uma reflexão acerca da avaliação da aprendizagem? Só que o professor, o educador, tem que agir como mediador sempre em sala de aula e fora dela, né? O professor tem que ser um sujeito ativo na transformação ou como posso formar, assim, na construção do conhecimento do aluno. Ele tem que ser um ser ativo, ele tem que ser uma educação constante, não repetitiva de um livro. Exatamente, Paulo. Porque, assim, eu estou gostando muito das respostas de vocês, por quê? Porque, tradicionalmente, a avaliação ela é usada como um critério de quê? Vamos ser sinceros, de medo, de ameaça, de coerção, de punição. Tradicionalmente, a avaliação, ela, infelizmente, acredito que por conta, assim, talvez da falta de formação, né, dos professores que nós tivemos aí há algum tempo atrás, e não, claro, alguns, né, felizmente não são todos, né, tem os professores que realmente entenderam o sentido do que é avaliar, mas alguns não, e alguns usavam essa atribuição, que é a de avaliar, como a única forma de controlar os alunos na sala. Eu já ouvi isso também. Ah, eu vou já ameaçar aqui, né? Isso aqui, questão de prova, né? Se vocês errarem, vocês vão se dar mal. E aí era a única forma que o professor encontrava de capturar a atenção para ele, para a aula, era usando o artifício da prova, né? O que por si só é muito ruim, porque já gera uma angústia, já geraria uma angústia nesse aluno, né? Assim, em relação à prova em si, em relação a esse instrumento. Então, complexidade da avaliação da aprendizagem nas escolas brasileiras, né? Então,
novamente, a concepção de avaliação dos parâmetros curriculares nacionais. Agora, quando a gente vai para os documentos, legais, as PCN, né, parâmetros, os PCN, Parâmetros Curriculares Nacional, o que que esses documentos eles regulam, né, ou regulamentam a, a esses aspectos, a avaliação contínua, a integração com o planejamento, a avaliação qualitativa. Então, a avaliação contínua, ela deve ser um processo que permite aos educadores acompanhar a evolução do aprendizado ao longo do tempo, né? Isso garante uma visão mais ampla do desenvolvimento dos alunos, além de meras notas. O aluno pode até não ter notas boas, né? Aquele índice lá, mas ele consegue se relacionar bem, ele consegue se expressar, ou ele tem habilidades é, em artes, em música, Então, assim, ele tem várias habilidades que a gente vê que são favoráveis para ele, que estão ali, que vão favorecer o aprendizado dele de outras matérias. Mas nas notas, né, ele não reflete. Então, assim, eu mesma fui uma vítima desse sistema. Eu sofria muito por causa de nota. Nossa, eu era muito cobrada, né? Em casa eu era cobrada, na escola eu era cobrada, meus colegas me cobravam. Então, eu sofria muito. Para mim, nota era o que definia. E se a gente for parar bem, o sistema realmente a nota ainda é um balizador para muita coisa, né? Mas a nota ela não define, né? Ela mede ali um momento. Por isso que as avaliações precisam contemplar diferentes estratégias, né? Porque só uma única estratégia, ela não reflete suficientemente, né? Como uma prova, por exemplo. Integração com planejamento. E ela nem é capaz de capturar outras habilidades que estão sendo adquiridas, né? Às vezes a forma de expressar um conhecimento ele pode ser bem capturado por meio de uma apresentação em grupo, por meio de uma, uma prática, né? Ele não consegue, talvez ali em determinado momento, né, numa prova escrita, expressar tudo aquilo que ele aprendeu. E já numa prova prática, então, integração com o planejamento, né, conforme os parâmetros, deve ser parte integrante do planejamento pedagógico, né? A avaliação deve estar lá incluída, servindo como ferramenta para ajustes nas práticas de ensino. Então, os professores vão adaptar suas estratégias conforme necessidade. A avaliação, ela também precisa ter uma parte que é qualitativa. Eu ainda lembro quando minhas provas tinham lá, começou a história do qualitativo. Aí eram 8 pontos da nota e 2 pontos do qualitativo, né? Então, esse qualitativo, como é que o professor vai avaliar esse qualitativo? Os parâmetros curriculares nacionais enfatizam a importância de uma avaliação qualitativa. Aí, isso vai permitir uma compreensão mais profunda das capacidades e dificuldades do aluno, promovendo um ensino mais personalizado. Então, é, aí eu lembro também que quando começou essa história do qualitativo, eu pensava só na frequência, né? Eita, qualitativo vai se dar só pela minha frequência, não posso faltar não posso faltar às aulas. Aí eu ia doente, mas ia, que era para ter meu qualitativo ali. Bom, outro ponto da aula que é de extrema importância vocês aprenderem a diferença entre a avaliação formativa e a avaliação somativa, né? Questãozinha de prova também. A avaliação formativa, o início do processo. Ela atua como um início de processo, permite que o professor identifique as necessidades de aprendizagem dos alunos e ajuste suas estratégias de ensino em tempo real. Então, se dá também continuamente, aí o feedback, ele é imediato, né, preferencialmente, quando a gente vai fazendo essas avaliações, a gente já precisa, né, rapidamente, né, oferecer esse feedback, porque é isso que vai promover a autonomia e o aprendizado, ele vai ser mais significativo. E a avaliação somativa?
A somativa, o nome já fala, né? Somar é o fechamento do processo. Aqui está com ênfase, tá? É, a avaliação somativa, ela representa um fechamento do processo, onde o rendimento dos alunos é analisado para informar lá os pais, responsáveis, né, sobre o aprendizado alcançado. Então, ela é aplicada ao final de um ciclo, a uma unidade de ensino, resgatando o que foi aprendido e medindo a eficácia do processo educativo, tá? Então, a somativa, ela leva em conta tudo que foi aprendido, né? E a formativa, ela tem o caráter de ser feita no início, para identificar as necessidades de aprendizagem e ajustar as estratégias. Bom, a importância da avaliação inicial e contínua. A avaliação contínua, ela oferece um panorama dinâmico das necessidades e progresso dos alunos. No início do ano letivo, aí ela vai sendo realizada para identificar o nível de conhecimento prévio, né, quando os alunos chegam. Lembrem da pandemia, né, quando os nossos alunos voltaram da pandemia, alguns de vocês talvez, né, vivenciaram isso. Os alunos lá da alfabetização, foi necessário fazer aquela avaliação para ver como que esse aluno estava e pensar na recomposição da aprendizagem. E aí o governo precisou pensar essas estratégias de recomposição. Então, essa avaliação inicial, ela serve para ver esse nível de conhecimento prévio, né, para poder planejar as atividades. Ao longo do ano, as avaliações contínuas são aplicadas sempre que novos conteúdos são introduzidos, possibilitando ajustes e intervenções pedagógicas em tempo real, né? Algumas escolas, elas fazem, dependendo da série, por exemplo, o fundamental menor faz as avaliações bimestrais e quando vai lá, segundo, terceiro ano, já começa as avaliações mensais. Então, possibilita ajustes e intervenções pedagógicas em tempo real. E aí é a partir dessas avaliações, inclusive, que eles percebem a necessidade de oferecer lá a remediação. Estão lembrados, né, da remediação, esse suporte, esse apoio adicional. E feedback e ajustes. Após cada avaliação, o feedback é fornecido aos alunos com ajustes nas estratégias pedagógicas baseadas nas necessidades que são identificadas. Instrumentos e critérios da prática avaliativa. Então, assim, existe um arsenal de instrumentos avaliativos que podem ser utilizados. Cada escolha vai ser feita com base no objetivo da aprendizagem, né? Então, a avaliação ela deve ser diversificada e contemplar diferentes instrumentos para captar a variedade de habilidades, né? Como eu já coloquei assim, coloquei aqui em outro momento, né? Às vezes o aluno ele consegue ter uma demonstração prática, assim, espetacular, mas ele não consegue se expressar, né, escrevendo ou interpretando uma questão. Então, só o teste objetivo, ele não é suficiente, né? Então, será que se eu investigar de uma outra forma, eu vou conseguir descobrir se ele aprendeu ou não? Então, existe, assim, uma diversidade de instrumentos. Por exemplo, a observação sistemática, permite à professora monitorar o progresso dos alunos em tempo real, registrando avanços e dificuldades e ajustando a sua prática. Análise das produções. Que são essas produções? Textos, projetos, apresentações. Tem um filme, gente, que eu quero recomendar aqui para vocês, que é o filme Escritores da Liberdade. Não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir. Mas toda vez que a gente assiste, a gente vê coisas novas, até porque dependendo do momento que a gente está, né? Então, esse filme, a professora, Erin Gruel, ela é uma professora de gramática e redação. E ela utiliza uma estratégia que é os diários. Ela distribui diários para esses alunos e ela pede para que os alunos comecem a escrever nos diários. Pode ser coisas que já passaram, que estão passando, ou sobre o futuro.
E ela pede que, caso eles queiram que ela leia o diário, no final da aula ela vai deixar o armário dela aberto para eles deixarem lá. E aí, no começo, ela teve uma dificuldade, né, de se relacionar com esses alunos, né, de construir um vínculo, foi bem difícil. E aí, assim, só para fazer um recorte dessa estratégia que ela usa, né? Ela sendo uma professora de gramática e redação, e ela incentivou esses alunos a escrever fazendo os diários, né? Então, assim, foi uma estratégia formidável. Aí, um belo dia, quando ela abre o armário, tá lá. Toda a turma tinha deixado os seus diários, né? O armário cheio de diários. Aí ela vai ler um por um, e aí é onde ela vai conhecendo a realidade deles. Então, muito legal. Então, as produções dos alunos, como textos, projetos e apresentações, fornecem esses insights, né, sobre a compreensão dos conteúdos. As atividades específicas, testes, questionários, devem ser alinhadas com as situações de aprendizagem que já foram trabalhadas, para que os alunos tenham clareza sobre o que estão sendo avaliados, né? Então, existem diferentes instrumentos que devem ter diversidade e objetividade, né? Lembrando do que a gente já falou, objetivos, critérios claros do que está sendo avaliado. O aluno precisa saber quanto ao que ele está sendo avaliado, né? A avaliação deve ser clara, desenvolvimento de estratégias pessoais, deve potencializar a autoavaliação, contribuir para a autonomia e deve ter objetividade. A avaliação como ferramenta dinâmica para o ensino. Então, ela é parte integrante contínua do processo educacional, que vai guiar e aprimorar as práticas pedagógicas, né, conforme, acho que foi o José Nilson que falou aqui. Ela não se limita a um simples registro de resultados, mas deve ser uma prática reflexiva, sistemática, permitindo ajustes constantes nas metodologias de ensino e no aprendizado dos alunos, né? Então, a avaliação, ela serve como esse termômetro. Seminários como plataforma de interação, uma outra estratégia, né? Por que que os seminários, eles são uma boa estratégia? Eles funcionam como uma plataforma, os alunos podem compartilhar ideias e conhecimentos, provando assim uma interação rica e colaborativa, né? Então, quando a gente trabalha em grupo, é inerente ao grupo surgirem conflitos, né? Diferenças de pontos de vista, e na vida real a gente vai se deparar com isso também, né? Então, é uma preparação para a gente aprender uns com os outros e aprender sobre autorregulação, sobre respeito, né? Sobre conseguir ver o ponto de vista do outro. Então, essa prática, ela estimula a pesquisa, a troca de informações e é fundamental para a construção de um aprendizado mais profundo. Os debates, né? É bem interessante a prática do debate quando você coloca os grupos, divide a turma em grupos, aí um grupo ele vai ser o pró, o outro grupo vai ser o contra, e depois eles vão inverter os papéis, né? Isso ajuda sobremaneira, assim, no desenvolvimento do pensamento crítico. Aí os trabalhos em grupos em sala de aula, os trabalhos em grupo fora da sala de aula, né? Então, dentro da sala de aula, promove a interação, promove a cooperação, permite que os estudantes compartilhem ideias, aprendam uns com os outros, fortaleçam suas habilidades sociais e de comunicação. O ambiente controlado da sala de aula facilita que o professor ele consiga guiar e mediar o processo, né, intervir nas interações, garantindo que todos participem de maneira equitativa. Trabalho em grupo fora da sala de aula já vai buscar desenvolver a autonomia, a responsabilidade. Eles são desafiados a colaborar sem a supervisão direta do professor. Eles aprendem a tomar decisões, a gerenciar o seu tempo, a resolver os conflitos de maneira independente. Então, essa experiência ela é fundamental para a formação de habilidades que serão úteis ao longo das suas vidas acadêmicas e profissionais.
Então, existe uma variedade de métodos e técnicas que podem ser utilizados nessa, para avaliação, né? Então, cada um com um objetivo bem definido. E na educação infantil? Bom, gente, assim, como vocês serão ou são pais, né? Não sei se poderão atuar também na educação infantil, né? Só para trazer algumas noções da educação infantil, né? Que existem peculiaridades da avaliação nessa etapa, né? Requer muito o quê? A observação, né? O professor ele vai sendo treinado para observar as pautas, os diários, os outros instrumentos, eles vão ajudar nessa observação, né? E a conseguir estabelecer esses momentos de avaliação que vão vir antes, durante e depois. Quer dizer, antes dessa criança, ela está integrada, né, à escola, assim, no momento em que ela chega, ao longo da permanência dela e durante um período de estadia, geralmente o quê? Um ano depois, 6 meses ou um ano depois. Quando se trata de crianças pequenas, com 6 meses, 3 meses já tem saltos muito grandes, né, das habilidades. Então, aqui, a avaliação somativa, ela vai ter um papel importante, né? Essa avaliação somativa é aquela que vai avaliar, lembrem-se, o desenvolvimento, né, global, a integração das várias áreas. E nesse momento a criança ela está em pleno desenvolvimento, né, da sua zona de desenvolvimento proximal, porque ela precisa do outro para desenvolver algumas habilidades, por exemplo, a fala, né, as habilidades de comunicação, é, até as habilidades que não requerem tanto o, o social, o outro, como por exemplo as habilidades motoras, mas o outro ali, ele vai conseguir estimular, né, a presença de uma outra pessoa. Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos artigos 29 ao 31, trata especificamente da avaliação, e aí coloca do acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. Então, os instrumentos e critérios de acompanhamento da avaliação é preciso conhecer para avaliar, em seu desenvolvimento, em sua compreensão de mundo, nas suas interações sociais, é o que é avaliado. Bom, e que tipo de instrumentos é que podem ser utilizados para avaliação nessa fase? O livro da vida da turma, as planilhas, entrevista com a família, debates, controle coletivo do trabalho, a agenda escolar, a autoavaliação, a análise das produções, o que é muito utilizado, os portfólios, né? Então, cada criança tem um portfólio, os professores vão ali coletando, registrando como ela tem se desenvolvido ao longo do processo, né? Eu trouxe só aqui para ilustrar um exemplo desses portfólios, né? E de um instrumento, de uma ficha de avaliação com base na BNCC, aqui sobre o campo de experiência da, dos traços, sons, cores e formas. Tudo bem, Aline? Tá? Então, aqui só um exemplo. Por exemplo, explora sons produzidos com o próprio corpo e com objetivos do ambiente, sim, não, ou não avaliado naquele momento. Então, nesse momento, na educação infantil, a avaliação ela se destina a obter informações que são favorecedoras de compreender o desenvolvimento das crianças e ampliação dos seus conhecimentos. Ela é importante integrar a família, né? Então, assim, vai ter a festa do boi da escola, e aí a família é convidada a participar, né? A preparar junto com a criança, a família vai ajudar a preparar a fantasia da criança, então, em todo o processo, a família vai sendo incluída. A avaliação ela apresenta uma importância social e política fundamental no fazer educativo.
né? E na primeira infância, então, nesse momento, na educação infantil, é super importante a integração da comunidade, da família, né? Bom, e aí, por fim, as concepções de avaliação da aprendizagem vigentes na escola, né? O que é mesmo avaliar? Avaliar é a mera aplicação de testes e exames ou é um instrumento que auxilia educadores e educandos na construção e busca de si? Pelo que nós já discutimos até aqui, né? Letra A ou letra B? Letra B, não é isso? Um instrumento que auxilia educadores e educandos, né, na construção de si. Bom, então a avaliação da aprendizagem, na perspectiva, né, do Cipriano Lucchesi, ele coloca que a avaliação ela é amorosa, ela é inclusiva, ela é dinâmica, ela é construtiva. Os exames por si só, né, eles são excludentes e classificatórios, porque eles avaliam, eles são pontuais, eles avaliam um momento. O avaliador, ele tem que ter essa disposição de acolher, né, o avaliador, o professor. Então, por uma compreensão do ato de avaliar. O que é avaliar? É diagnosticar e decidir, né? E a avaliação da aprendizagem escolar, ela requer essa disposição para acolher, ela requer clareza da teoria pedagógica utilizada, ela requer diagnosticar, ela requer uma orientação permanente para o desenvolvimento do alunado. Então, orientação permanente. Bom, gente, agora tem aqui uma dinâmica para fazer com vocês. Quero ver se vocês conseguem identificar nesse caça-palavras palavras-chave que tenham a ver com o processo avaliativo. Vamos lá, ver se vocês identificam. Professor, eu vi o nome de dinâmico. Tá certo ou não? Tá certo? Já encontrou uma? Aham. Crítica. Crítica, Não, tá bom. Agora deixa eu deixar os outros falarem. instrumentos, instrumentos, olha aí. Tem ativa também. Ativa, Autonomia, autonomia, crítica, uhum, crítica, Formativa. formativa. Boa, se eu não me engano, Instrumentos, são os instrumentos aqui. instrumentos. Tem Isso, avaliação tem na avaliação. diagonal, Ah, avaliação, no CC Galinha do Ar. eita, tá aqui, ó. Essa daí foi difícil. Avaliação somativa, somativa. Boa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 palavras. Ainda tinha processo, feedback. Depois vocês brincam mais um pouquinho quando receberem a aula. Agora que eu vi É, feedback, encontrei depois. pronto. Então, essas palavrinhas, elas representam o que é o processo avaliativo. A José compreendeu que a avaliação formativa é uma ferramenta para acompanhar e apoiar o aprendizado ao longo do processo, oferecendo feedback imediato. Por outro lado, a somativa ocorre no final, com o objetivo de medir o que o aluno realmente aprendeu. Acho que é super importante, pois nos mostra como podemos evoluir enquanto aprendemos e também o que conseguimos conquistar no final. Muito bom, José Nilson. É exatamente isso. Perfeito. Ei, professora Ana Raquel, Oi. Oi. oi? É interessante colocar para os alunos que hoje, com todas as metodologias que a gente tem, a gente pode avaliar de várias formas.
E numa atividade simples, eu posso avaliar a memorização do meu aluno, né? Sem precisar só que usar aquele instrumento de prova, né? Apesar Isso, de ser um instrumento, que é o que é mais utilizado, mas, né, objetivo, subjetivo, mas que crie dentro do espaço escolar outras possibilidades, né? perfeita, Porque Lina. a maioria dos professores ainda estão ainda vinculados aqui, que eu só vou avaliar meu aluno quantiti, da quantidade com um instrumento desse. E eu posso avaliar meu aluno de diversas formas, né, que é o objetivo, né, que temos atividades lá na frente que vocês vão avaliar também essa questão do professor, de como ele avalia, né, para que o aluno aprenda realmente. Será que só essa forma é a forma de avaliar que vai levar o aluno ao conhecimento? Então, são perguntas que vocês, né, alunos, futuros professores, precisam já começar a pensar, né, como eu vou levar a aprendizagem ao meu aluno. Exatamente. Muito bem colocado. E principalmente quando a gente observa os comportamentos dos alunos. Por exemplo, a gente tem aquela aluna, aquele aluno em sala que é mais calado. Não fala, não participa, não interage. Aquilo ali já motiva a gente, já desafia a gente a saber como fazer para integrar aquele aluno. O que eu posso fazer para que, né, ele se sinta à vontade, assim, ele pode ter uma personalidade mais tímida, né, pode realmente não gostar de se expressar, mas eu preciso saber o que que ele está aprendendo, como é que eu vou saber que esse aluno está aprendendo, né, se ele é todo tempo na dele, caladinho, quietinho, né, pode ter sido também, a gente precisa pensar na subjetividade, né, das pessoas, ele pode ter tido um histórico de criação voltada, que acabou reprimindo ele, né? E não só de criação, mas também de experiência pedagógica, né? Experiência de escolar, que não tenham sido boas e acabou reprimindo ele, né? Fazendo com que ele ficasse mais caladinho. Então, assim, o que é que eu posso utilizar para avaliar aquele aluno incentivar ele, né, a falar, a se colocar. Aí a Karina está colocando aqui, até mais, porque muitos alunos são participativos, compreendem o conteúdo, mas na hora da prova não se sai bem. Exatamente, né? Então, a Karina concordando lá com a perspectiva, né, de oferecer uma diversidade de métodos avaliativos, porque às vezes na prova, por nervosismo, né, eu já passei por cada situação fazendo prova escrita, que, meu Deus do céu, né? Já tive crise de nervos de ir para a secretaria e depois, só depois que me acalmasse, que vinha fazer a prova. Então, assim, existem meios, né, que podem avaliar. Então, eu tive uma experiência de fazer uma prova oral que, que foi, assim, fantástica, né? Foi uma experiência exitosa, eu diria, né? Eu previamente preparei os alunos, né? Foi uma experiência de encerramento de disciplina, nota de terceira unidade, e aí, ó, o conteúdo da prova é esse aqui, são esses textos aqui, e a prova vai consistir eu vou trazer os conceitos, cada pessoa vai tirar um conceito, esses conceitos eles vão se repetir, pelo menos duas pessoas vão pegar o mesmo conceito, e a gente vai construindo a ideia, fazendo um debate a partir do conceito que você retirar do envelope. E foi assim ótimo, gente, assim, para mim foi muito satisfatório ter percebido o quanto que eles conseguiram integrar o que eles estavam estudando à prática deles. Eram com alunos da odontologia, era psicologia para odontologia. E a gente estava estudando os conceitos de autoestima, de alto valor, os conceitos de reforço, do Skinner, né, que é um teórico da psicologia, medo e a análise funcional entre comportamento e ação. E aí, assim, eu sei que eles foram tirando os temas e eles foram conseguindo, por exemplo, um relato de uma aluna que autoestima, e ela foi dizer o que era autoestima. Aí ela disse, ó, a gente percebe muito isso na odonto,
quando a paciente ela chega faltando os dentes e ela não sorri de forma nenhuma, e depois quando ela faz os implantes, né, porque na universidade, na clínica e escola eles conseguem fazer por lá, quando ela faz os implantes que termina, a gente vê o quanto essa pessoa ela tá mais feliz, ela consegue agora sorrir, e aí os relatos são muito positivos quando a gente ouve. Então, assim, a experiência, se eu tivesse feito uma prova lá escrita, talvez não tinha conseguido captar, e os outros colegas não tinham, né, ouvido os relatos que foram feitos durante aquela aula. Então, assim, foi uma experiência que eu considero muito, muito positiva. A prova oral com os critérios claros, previamente explicados para ele. Então, eles tiveram que estudar tudo, né? Eles tiveram que estudar tudo, porque na hora eles poderiam pegar qualquer conceito. Depois de termos falado sobre as estratégias avaliativas, né, vamos falar sobre a avaliação da aprendizagem no ensino híbrido para a gente concluir a nossa aula. O que é ensino híbrido? Quais suas particularidades? Como se avalia nesta modalidade? Qual ou quais tipos de avaliação é realizada nessa modalidade? Então, o ensino híbrido, ele usa tecnologias no ambiente escolar e altera a forma de aprender e ensinar, e, consequentemente, a forma de se avaliar, né? Ele busca valorizar o aluno e personalizar a aprendizagem. Então, em definição, é qualquer programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e o ritmo. Os dispositivos legais que embasam o ensino híbrido vêm da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 96, e no decreto de 2.494, de 1998, regulamenta o artigo 80 da LDB, conceituando educação à distância. E a portaria do Ministério da Educação de 2001 vai definir atividades semipresenciais. Então, assim, para fazer a distinção, o ensino presencial é aquele com intervenções e momentos em ambiente virtual. O ensino à distância, ele tem intervenções e momentos presenciais. E o ensino híbrido, com todas as ações pedagógicas em ambiente misto, parte presencial e parte virtual. Quais são as particularidades? O professor ele se torna cada vez mais um gestor e orientador de trabalhos caminhos coletivos e individuais, em uma construção mais aberta, criativa, empreendedora. E a proatividade dos estudantes está relacionada com metodologias envolventes, com tomadas de decisões, novas experimentações, instigando-os a novas iniciativas. Então, essas são algumas das particularidades. Então, o professor, ele consegue acompanhar mais detidamente. E aí, como se avalia, então, nessa modalidade de ensino, né, com todas essas particularidades? O foco de verificar a aprendizagem do aluno, né, deve ter esse foco de verificar a aprendizagem do aluno, e o processo de feedback deve servir como reorientação e, juntamente com outros componentes de verificação da aprendizagem, suprir demandas dos alunos para que ele alcance o melhor de seu potencial. Então, o Rodrigues, ele coloca que, com a flexibilidade da tecnologia, a forma de se avaliar é que se deve se adequar ao aluno e ao desenvolvimento almejado, e não o inverso. Inclusive, isso foi uma questão que eu coloquei na atividade avaliativa de vocês, para vocês comentarem a respeito disso, né? A forma de se avaliar é que se deve se adequar ao aluno e ao desenvolvimento almejado, e não o inverso. Avaliar não é fim, avaliar é processo. A avaliação centrada no processo é característica da avaliação formativa. Então, a avaliação formativa, ela está presente aqui, viu, José Nilson? Você que conseguiu fazer, expressou aí essa diferenciação da formativa para a somativa, né? A avaliação formativa, ela é característica dessa avaliação no ensino híbrido. Então, qual ou quais os tipos de avaliação é realizada nesta modalidade?
Primeiro, é preciso ter em conta quais são os objetivos de cada atividade avaliativa e quais as habilidades e atitudes que se espera que sejam desenvolvidos pelos estudantes, ao fim de cada unidade, disciplina, o módulo, né? Então, primeiro, eu preciso ter isso em mente. Tendo em mente quais são os objetivos, quais são as habilidades e atitudes que eu espero dos alunos, é que a gente pode pensar na atividade avaliativa, né? O que que eu coloquei aqui com base no texto que foi enviado. Por exemplo, pode ser feita a autoavaliação, né? O que é autoavaliar? Geralmente os alunos estranham muito quando chegam no ensino superior, que o professor, ó, a atividade avaliativa de vocês esse mês, nessa unidade, é a autoavaliação. O quanto você se dá de 1 a 10, né? E o próprio aluno vai ter a responsabilidade de fazer essa autoavaliação. Então, isso instiga o aluno a perceber seu próprio progresso e torná-lo coautor de seu processo de aprendizagem, né? Isso ensina sobre muita coisa, sobre moral, né? Sobre princípios. Então, é uma atividade importante. Os textos escritos, né? Suas reflexões sobre os conteúdos trabalhados, eles geram elementos que permitem uma avaliação da aprendizagem mais rica e consistente. As resenhas críticas, elas permitem a problematização de informações e conteúdos. A avaliação por pares, tornando o aluno crítico em relação ao ponto de vista de outros colegas, né? Eu gosto de colocar meus alunos também, quando eu vou fazer seminário, gosto de colocar uma banca. Eu chamo assim: olha, a gente vai ter a apresentação do seminário e a gente vai ter a banca. A banca são aqueles que vão dar um feedback sobre a apresentação, a partir do olhar deles, né? Algo que dá para ser feito também num sistema híbrido, né? Colocar os outros alunos para tecer, se a apresentação ela for por exemplo, numa plataforma virtual, né, a apresentação ocorrendo ao vivo, né, então a banca, ela pode ali já dar um feedback sobre aquela apresentação, e aí eu coloco os critérios em relação ao domínio, em relação à interação do grupo, em relação aos instrumentos, a qualidade dos instrumentos utilizados, e a criação de blogs, portfólios, entre outros, né? Eu dei já uma disciplina, uma especialização e a avaliação da aprendizagem. Uma das estratégias foi não é podcast, acho que era um podcast. Eu pedi para que eles fizessem um podcast sobre o tema. Era uma especialização lá em psicologia. E aí eu dei o tema que a gente trabalhou, e eles tinham que gravar, era um podcast porque tinha que ser gravado. Eu queria que eles falassem a respeito daquele tema por meio de áudios, né? E aí eu recebi os áudios, ouvi os áudios, e aí eu achei também uma experiência muito boa, porque eu pude ouvir como eles se expressavam, o que eles haviam entendido, a gente consegue ver a entonação da voz, se está lendo ou se está, né, falando livremente. Então, é uma estratégia, né, bacana também, que eu achei que foi a do podcast. Eu dei uma disciplina para os alunos de artes visuais sobre psicologia da educação. Pedi para que eles criassem um perfil para os teóricos, o Vygotsky, o Freud, o Valon. Aí eles tinham que colocar no perfil do Instagram, criar um perfil do Instagram e colocar quem era aquele teórico, quais eram as obras dele, quais eram as implicações pedagógicas da obra dele em posts do Instagram, né? Então funcionou muito bem também, eles gostaram e aí apresentaram virtualmente o Instagram dos teóricos. Então existem várias formas e a gente precisa também, né, estimular nossa criatividade e pensar estratégias mais inclusivas, né, e que favoreçam a aprendizagem significativa. Vou abrir agora esse momento final para que vocês coloquem suas considerações, questões, reflexões. Fiquem à vontade. O que de consideração é o nosso entendimento que o processo de avaliação, de ensino, nunca é passivo, sempre tem que ser ativo. A gente tem diversas formas de avaliação, a gente não pode confundir a avaliação do aluno com a avaliação nota. E o professor tem, como já foi mostrado, tem que ser um ser bem ativo nessa avaliação, tem que ser mediador para a transformação do aluno, né?
Mediador para a transformação do aluno. Muito bom, Paulo. Concordo com você. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Bom, então, gente, nossa aula se encerra por aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, né, os que puderam ficar até o final da aula, que participaram, os que estão aí acompanhando a essa aula e vão revê-la, né, novamente, né, pedir desculpas, né, se algo não ficou claro, mas me coloco já à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir, né, podem entrar em contato, vou abrir um fórum Tira Dúvidas para vocês poderem colocar seus questionamentos, né? Então, assim, é mais também uma disciplina que envolve vocês praticarem, né? No futuro breve, aí como futuros professores avaliadores, né? Desejo muito sucesso na caminhada de vocês, força e realmente compromisso com o desafio de ensinar e de avaliar. Obrigada, Karina, Maria do Livramento, Janilson. Obrigada mesmo, vocês são os protagonistas dessa história. Obrigada, Brígida. Excelente aula, professora. Boa tarde. Tchau. Obrigada, Paulo. Boa tarde. Tchau, Foi tchau. ótima, professora, aula. Tchau, boa tarde. Até a Obrigada. próxima.